capítulo 24, a partir do versículo 18. Bem, há muito tempo eu queria trazer uma mensagem nesse texto. É um texto que sempre me tocou muito, ver a atitude de Davi, como ele se posicionou nessa questão do sacrifício. E Deus me deu a graça e deu uma palavra essa semana em cima desse texto para poder trazer para a igreja. Tá bem? Vamos ler o texto a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Araúna perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga contra o povo. Então Araúna disse a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e os jugos dos bois para a lenha. Araúna te oferece tudo isso ao rei. E Araúna prosseguiu: o Senhor teu Deus se agrade de ti. Mas o rei disse a Araúna: não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e aquela praga cessou sobre Israel. Amém. Gostaria de trazer nessa noite uma apresentação. O que é a eira de Araúna, né? Primeiramente, para nós podermos compreender o contexto da história aqui, onde se processou, né? Houve uma praga e ali então o Senhor pediu para que Davi viesse oferecer um sacrifício na eira de Araúna. A eira de Araúna é o Monte Moriá, né? Todos aqueles que subiram este monte fizeram sacrifícios e pagaram preço. Foi um lugar muito especial na história da humanidade, não somente para o povo de Israel. Né? Primeiramente foi o lugar aonde Abraão foi levado por Deus a oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Abraão, pega o teu filho e leva ele para um lugar que eu te mostrarei, e ali oferece-o como sacrifício perante a minha presença. Ele saiu em uma caminhada de 3 dias, chegou até o Monte Moriá, e foi o lugar onde Abraão ofereceu como sacrifício o seu filho. E como figura, recebeu como resgate, porque o Senhor lhe preparou um cordeiro. Segundo, também foi o lugar onde o anjo do Senhor parou e esperou Davi levar o sacrifício para poder parar e cessar a praga, que é justamente esse texto, né? O Senhor falou para o profeta Gade: pega o sacrifício, leva até a eira de Araúna, que é o Monte Moriá, o lugar onde Abraão oferecia sacrifícios. Leva até lá, e lá você vai erguer um altar, e eu receberei a tua oferta, e eu cessarei a praga e não destruirei Jerusalém. Segundo, também foi o lugar onde Davi disse ao seu filho Salomão: construa nessa eira que nós compramos, construa o templo. Então nessa eira foi construído o templo de Salomão, o primeiro templo. Era onde a glória do Senhor se manifestou. Foi aonde os sacerdotes não conseguiam ministrar, porque ninguém conseguia ficar de pé, porque a presença do Senhor era tremenda. Foi o lugar onde Deus queimou os sacrifícios com o fogo que veio do altar. Era o lugar onde eles colocaram a arca da aliança ali dentro do Santo dos Santos. Era o lugar onde estava o menorá, o fogo da presença de Deus constantemente aceso. Próximo. Também foi o lugar onde Nabucodonosor entrou e destruiu o templo e assolou Jerusalém, porque sabia que se destruísse o coração da adoração do povo, também destruiria toda a cultura da nação israelita. Mas também 70 anos depois, 50 anos depois, Zorobabel reconstruiu esse templo. Não tinha a mesma suntuosidade do templo de Salomão, mas ele reconstruiu e foi a base para o próximo e o segundo templo.
Foi também aonde o general Antíoco Epifânio, no ano de 169 a.C., ele entrou com todo o exército grego e entrou ali em Jerusalém, profanou o santuário, colocou uma estátua de Zeus e veio a dizer: essa terra, o Deus dessa terra não tem poder. Gerou uma revolta entre os macabeus, e os macabeus, orientados por Judas Macabeus, foi lá e tomou aquela terra, e ali eles entraram e se apossaram e reestabeleceram o culto ao Senhor, Deus de Israel. Pode passar. Foi aonde Herodes depois, querendo agradar a César, fez reformas do templo, não de acordo com a lei de Moisés, mas do jeito que César acharia que seria bom. E era considerado uma abominação para os israelitas. Mas foi nesse templo, no templo de Herodes, aonde Jesus entrou, aonde Jesus foi apresentado, aonde Jesus, aos 12 anos de idade, ficou e os seus pais voltaram para casa, aonde Jesus pregou vários sermões que nós conhecemos: destruireis esse templo e em 3 dias o reconstruirei, nesse mesmo lugar. Pode passar. Também 70 depois de Cristo foi o ano onde Jerusalém teve a sua queda, aonde os romanos entraram e novamente destruíram os muros da cidade e profanaram o templo, porque Jesus havia profetizado, disse: Jerusalém, Jerusalém, por que você não escuta a voz do teu Deus hoje? Eu queria te poupar de todo esse sofrimento. Mas depois, no ano 70 depois de Cristo, essa cidade foi destruída, o templo foi destruído, e ali no lugar onde era o templo ergueram também novamente um templo para Zeus. Pode passar. Foi o lugar onde, segundo a tradição islâmica, disse que Maomé saiu guiado de noite pelo anjo Gabriel, tradição islâmica, não judaica. Foi levado de Meca até Jerusalém, e de Jerusalém, do Monte Moriá, do lugar onde Abraão oferecia sacrifícios. Os islâmicos dizem que dali Maomé fez uma viagem guiado por Gabriel até os céus. Por isso, para os islâmicos, aquele lugar e aquela pedra fundamental também é santa e sagrada. Pode continuar. Foi o lugar aonde depois os cruzados, no 11º século depois de Cristo, eles conquistaram aquela terra, porque o Império Germano, Romano, Império Sacro, Império Romano, ele entrou ali em Jerusalém, dominou toda a Terra Santa durante mais ou menos 200 anos. Foi onde Saladino também entrou e depois reconstruiu todas as mesquitas que haviam sido destruídas pelos cruzados, exatamente no lugar onde estava o templo de Zorobabel. Pode passar. E hoje nós temos essa mesquita. É o 3º lugar mais importante do islamismo, construído exatamente em cima do Santo dos Santos do templo de Zorobabel. E nós temos ali, aqui, não dá para vocês verem direito, mas no fundo, lá embaixo dessa mesquita de Omar, existe ainda a pedra fundamental dessa mesquita, que é o lugar onde eles dizem, era o lugar onde Abraão oferecia sacrifícios. E também os judeus, eles dizem: nós queremos ir até essa mesquita, porque era o lugar do antigo templo. Mas os judeus mais ortodoxos dizem: vocês não devem pisar esse local dessa mesquita, porque além de ser um lugar profanado, era o lugar do Santo dos Santos, você não sabe onde é o Santo dos Santos. Se você pisar o seu pé nesse espaço geográfico, nesse espaço de terra, você pode estar profanando a lei de Moisés, porque no Santo dos Santos só entraria um sacerdote uma vez por ano. Pode passar. E nós temos aqui um panorama da esplanada do templo, né? Pode passar. E aqui nós temos exatamente essa mesma esplanada e nós temos a mesquita bem no meio, aonde era o templo que o Senhor mandou construir, né? Pode passar. Mais um. Isso. Para os judeus, essa foi a profanação do santuário. E hoje, né? Pode voltar, pode avançar. E hoje nós temos do lado da área do templo, onde há a mesquita de Omar, nós temos o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é onde os judeus, depois que eles voltaram da Segunda Guerra Mundial, Hitler teve aquela perseguição, teve o holocausto nazista, e todos os judeus eles passaram por uma perseguição terrível na Europa. Eles voltaram para a terra de Israel, foi lhes dado o direito de retornar à Palestina, foi recriado o Estado de Israel no ano de 1947. Eles queriam reconstruir o templo, mas não podiam, porque a esplanada das mesquitas estava ocupada pelo templo de Omar, pela mesquita de Omar. Então só lhe sobrou do templo de Zorobabel aquela muralha desse lado aqui. Somente essa muralhazinha aqui.
E é o lugar onde os israelitas, eles se reúnem todos os anos para lamentar. E sempre se reúnem em frente daquela muralha e colocam as mãos naquele muro e falam: Senhor, dai-nos novamente o templo. Dai-nos novamente o templo. Pode passar. E também é a oração, é o lugar para onde a oração de todos os judeus se dirige. O texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 36 a 39, nos diz: quando pecarem contra ti, Salomão orando, na dedicação do primeiro templo, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem e os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e se converterem a ti de todo o seu coração, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei em seu nome, lá no Monte Moriá, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Até hoje as orações do povo de Israel, que estão espalhados pelo mundo afora, se dirigem para aquele monte, para aquele lugar. Pode passar. Também é o lugar onde os maiores rivais de Israel têm as maiores reservas energéticas do mundo. As maiores reservas de petróleo, mais de 65% de todas as reservas de petróleo do mundo estão ali ao redor de Israel. Pode passar. Nós temos também a maior concentração de armamentos nucleares ao redor de Israel. Por causa da Guerra Fria, nós temos ali aquela região da Rússia, que é o antigo Gog e Magog, ali os países muçulmanos também desenvolvendo possibilidades de enriquecendo o urânio para poder fazer armamentos nucleares. Temos a China, nós temos os países da OTAN, todos eles têm armamentos nucleares. E Israel também tem mais ou menos 200 bombas, mísseis nucleares apontados para os seus inimigos. Pode passar. E também, de acordo com o contexto profético, nos diz, em Zacarias capítulo 12, versículo 2 a 3, as profecias falam que a região ainda será o palco do maior conflito internacional que já existiu. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia, que eu farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Próximo. Nós também temos em Apocalipse capítulo 20, versículos 8 e 9. E sairá a enganar as nações, o anticristo, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Pode passar. Nós temos aqui a região de Gog e Magog. Todo Gog e Magog, eles vêm da descendência de Jafé. Eles ocuparam aquela região oriental da Europa, o norte, hoje aquela região do Oriente Médio também. Então os aliados de Gog e Magog, de acordo com o texto de Ezequiel, também vão ser países que vêm da África, que são a aliança dos países islâmicos. A aliança dos países islâmicos com Gog e Magog, que é a região norte da Europa, do leste europeu, que é justamente a Rússia. Nós observamos hoje um movimento político dessa aliança dos países socialistas do leste europeu com os países islâmicos por causa do petróleo. Então, Gog e Magog, a aliança islâmica, se reunindo contra os israelitas, de acordo com a profecia de Apocalipse e com a profecia de Ezequiel. Pode continuar. Profecias falam que o futuro anticristo, que precederá a volta de Jesus, desejará sentar-se no templo de Deus, um terceiro templo no Monte Moriá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2 a 4. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que para construir um terceiro templo vai ter que se sair a mesquita de Omar. Pode continuar.
E também elas falam que, aqui nós vemos, Apocalipse capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito, a João, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E também vai ser o palco, este lugar, vai ser o palco da maior apoteose que já existiu nesse mundo. Quando Deus julgar toda a terra, e Ele vier e formar e restaurar, e formar os novos céus e a nova terra, Ele será descido dos céus a nova Jerusalém sobre aquela região. A nova Jerusalém para substituir essa Jerusalém atual. Pode passar. E aí nós vemos a velha Jerusalém e a nova Jerusalém que vem dos céus. Mas uma coisa fica em nossa mente. Esse lugar é especial, mas ninguém nunca subiu esse lugar sem um custo e sem um preço. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Dentro desse contexto, porque o sacrifício que Davi realizou e todo o sacrifício que nós realizamos a Deus, ele tem um custo. De acordo com o texto, vamos voltar aqui para o texto de 2 Samuel. De acordo com o texto, um dia Satanás se levantou contra Israel e inclinou Davi a determinar que se fizesse um censo. No texto paralelo, onde 2 Samuel capítulo 24, lá em 1 Crônicas capítulo 21, nos diz exatamente que Satanás, ele instigou, se levantou contra Israel e inclinou o coração de Davi a que ele fizesse um censo. Israel, ele não era uma nação como todas as outras, né? Israel era o povo que Deus havia escolhido para si. Somente Deus poderia autorizar o rei a fazer um censo e levantar o número exato dos seus combatentes e dos seus soldados. Se o rei soubesse quantos soldados tinha o exército de Israel, e é esse que é o ponto, né? Não é pecado quando baterem na sua porta perguntar para você, eu vim aqui fazer o censo. Aí fala assim, já estão pecando, né? Não se preocupe com o IBGE, né? Primeiro porque o IBGE não vai vir aqui no Japão, né? Mas tem o IBGE japonês também, né? Tem o censo japonês. Então não se preocupe que censo não é pecado, né? Estatística não é pecado. Administração de empresas não é pecado, tá? A questão aqui é que Deus, ele queria que o coração do rei não estivesse confiante na quantidade de força militar que eles possuíam. Se o rei soubesse quantos soldados tinham o exército de Israel, e eram muitos, isso faria confiar no exército e negligenciaria a principal arma do povo israelita, que era a presença de Deus. O número exato de soldados faria o coração do rei confiar neste exército e não no Deus de Israel. E era justamente esse anseio e esse desejo que estava no coração de Davi. Quantos soldados nós temos? Para que nós tenhamos condições de gerenciar as nossas futuras guerras e gerenciar também o domínio de toda esta região. E Deus, ele sabia o que estava no coração de Davi, por isso ele considerou este censo um erro grave, um pecado. E aí então o rei descobriu, depois do censo realizado, que ele havia infringido a ordem estabelecida de Deus e que ele estava colocando em seu coração mais confiança na força do seu exército do que em Deus propriamente dito. Ele então ficou muito triste e ele sabia, Joabe também sabia, que Deus não iria aprovar isso. Então Davi, depois que soube o resultado, nós temos mais de 1,5 milhão de soldados, fora Benjamim e Levi, que Joabe não quis contar, porque sabia que já estava fazendo errado. Então, depois de tudo isso, ele se arrependeu e disse, Deus, eu pequei. Capítulo 24, versículo 10 de 2 Samuel. Vamos ver? Mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor, pequei gravemente no que fiz. Mas agora te peço que perdoes o pecado do teu servo, ó Senhor, porque foi muito irresponsável no que eu fiz. E depois, logo nos versículos 12 e 13, o profeta Gade veio conversar com o rei Davi e disse, você tem 3 opções, porque Deus lhe deu essas 3 opções. Versículo 12. Vai dizer Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou, preferes 7 anos de fome na tua terra? Preferes 3 meses de fuga de teus inimigos enquanto te perseguirem? Ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora,
para que eu responda àquele que me enviou. Deus tinha intimidade com Davi e ainda lhe deu a possibilidade de escolher o que é que você quer, Davi, porque o seu erro vai ter uma consequência. Davi, então, ele usou a inteligência e respondeu ao profeta Gade: eu estou em grande angústia. Versículo 14: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele servia, sabia que ele era misericordioso e sabia também que Deus se arrependeria do mal. Deus rejeitou a escolha de Davi e mandou a peste. Deus respeitou a escolha de Davi e mandou a peste sobre a terra de Israel. E em 3 dias morreram aproximadamente 70.000 homens. E quando o anjo ele estava parado, ele vinha para destruir Jerusalém. E ele parou defronte à cidade, ali na eira de Araúna, no monte Moriá. E o Senhor falou: cessa a praga. Naquele exato momento, Davi estava observando ali do seu palácio em Jerusalém e viu-se aproximando ali no monte Moriá um anjo, o anjo parado com a espada desembainhada na mão. E ele então se prostra a Deus e ora: Senhor, perdoa esse povo porque eles são apenas ovelhas. Fui eu quem pequei, não foi este povo que pecou, meu Deus. Tem misericórdia dessa nação e não lhes fira. Que o Senhor fira a mim e fira a minha descendência, mas não fira este povo, porque eles não fizeram nada. Naquele mesmo momento, o profeta Gade veio conversar com Davi. Ele disse: o Senhor lhe diz: vai até a eira de Araúna, compra aquela terra, ergue um altar, e ali ouvirei a sua oração, e eu cessarei a praga sobre a terra. Foi o que Davi fez. O rei Davi, ele comprou a eira, ele construiu o altar, fez os holocaustos, os sacrifícios, invocou o nome do Senhor, e ele respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Mais uma vez nós vemos o que aconteceu com Elias, aconteceu com Davi, o fogo do céu veio, consumiu o altar, aconteceu também no dia em que Salomão estava consagrando o templo, veio o fogo de Deus e consumiu o holocausto no altar. Deus recebeu o pedido de perdão e as ofertas de Davi e deu ordem ao anjo, dizendo: coloca a tua espada da bainha. E a praga se cessou sobre a nação israelita. Nós podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida de adoração dentro desse texto. Todo sacrifício, ele tem um preço. Todo sacrifício, ele tem um custo. Vamos retornar aqui ao custo do sacrifício no capítulo 24, versículo 24. Mas o rei disse a Araúna: não, quero comprar pelo seu valor. Vamos ler o texto paralelo lá em 1 Crônicas, capítulo 21. O texto lá também é muito interessante. Nos elucida alguns outros detalhes. Capítulo 21, versículo 24. O texto em Crônicas, ele usa o nome Ornã para falar sobre Araúna, mas é a mesma pessoa. Mas o rei Davi disse a Ornã, ou Araúna: não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Eu quero pagar o valor, e eu não quero tomar o que é teu, para oferecer o meu holocausto. Vamos voltar para o texto lá de 2 Samuel. A ira de Araúna, ela estava, de acordo com o texto de Crônicas, capítulo 21, versículo 20, ela estava na época da colheita do trigo. Então ele e toda a sua família, ele era jebuseu, na verdade ele não era israelita, ele era jebuseu, habitante de Jebus, que era a antiga Jerusalém. Davi, quando entrou em Jerusalém, ele permitiu que os habitantes de Jebus permanecessem naquela terra se eles quisessem morar ali. Ele era um jebuseu, de acordo com o texto. Não diz que é israelita, ele era jebuseu. Então, Araúna, ele permitiu que Davi entrasse em sua terra. E ele estava ali durante todo aquele ano, plantando e esperando o fruto da terra, junto com seus filhos, com a sua família,
não, provavelmente não era, de acordo com as fotografias você vê, que não era um local pequeno, né? Não era um local pequeno. E eles estavam plantando trigo, e aquele era o momento em que eles iriam ter a colheita. Um momento da prosperidade, onde finalmente talvez eles pudessem comer um pouco melhor, usar o trigo para poder trocar por outras mercadorias, né? E ter um tempo de fartura. Ao ver a necessidade do povo, através da praga, e também ver a presença do rei que chegou até a sua eira, querendo oferecer um sacrifício a Deus para cessar a praga por toda a nação, então Araúna ele abre o seu coração e imediatamente se dispôs a oferecer tudo que estava ao seu alcance. Ele falou para o rei: toma tudo aqui, rei. Toma o gado, toma a terra, toma o trigo, toma até o jugo, né, que é aquela madeira que fica em cima do boi. Né? Toma até o jugo para você colocar e fazer lenha para poder queimar o teu holocausto. Toma tudo que eu tenho. Né? Toma tudo que tu desejas para fazer tudo que você precisa. Né? Disse ao rei que ele poderia tomar tudo, ele não mediu o valor da sua oferta. A sua alma generosa se dispôs a ofertar tudo o que fosse preciso para cumprir a vontade do Senhor e abençoar a nação israelita, que nem era o seu povo, ele era jebuseu. Davi esclarece que o sacrifício não seria de Araúna, mas seria dele, pois quem cometeu o pecado e ocasionou a praga foi ele mesmo. Davi ele era um homem honrado, por isso ele jamais deixaria os outros assumirem as suas responsabilidades. O seu pecado teve um custo. A sua oferta teve um custo. E ele estava disposto a cumprir os seus votos e as suas responsabilidades. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, requer um custo e um preço que nós só conseguimos pagar pela fé. Nós não pagamos com dinheiro. Nós pagamos pela fé, porque nós só fazemos se nós tivermos alegria de coração. Se não houver alegria, nós não conseguimos realizar absolutamente nada. E essa alegria, ela vem de um coração que é cheio de fé. A nossa salvação e a nossa conversão, elas tiveram um custo impagável. E alguém precisou pagar esse custo para nós. Quem pagou esse preço foi Jesus Cristo, ao derramar o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Quando você se converte, aceita Jesus e confessa publicamente a fé no nome de Jesus, você também paga um preço. Um preço muitas vezes de rejeição, um preço de perdas, um preço de renúncias. Existe um preço. A santidade ela tem também um preço e ela tem um custo. O custo do domínio dos desejos da carne. A nossa comunhão com Deus, ela também tem um preço. Um preço do esforço, um preço de santidade, um preço de oração. A manutenção também da igreja ela tem um preço. É necessário que nós tenhamos recursos para poder sustentar e manter a obra de Deus. A propagação do Evangelho tem um custo, esforços, recursos humanos, recursos materiais. A harmonia e paz nos relacionamentos entre nós como irmãos, entre nós com Deus, existe também um esforço e um preço. Vir para a igreja também tem um preço. Você põe a gasolina no seu carro, você paga o estacionamento, compra uma roupinha bonitinha para poder parecer com todo mundo. Né? Então tudo tem um preço. Apresentar as nossas necessidades em oração tem um preço. Né? Porque às vezes você quer dormir, mas você tem que ficar acordado. Né? Volta do seu trabalho, está exausto. Ou então, se não quer orar depois do trabalho, tem que acordar mais cedo. Fazer como Jesus e muitos das personagens bíblicos. Né? Eles iriam acordar mais cedo, acordavam mais cedo para poder buscar a presença de Deus em oração, para apresentar as suas necessidades, esforço, perseverança. Né? Pregar a palavra de Deus também tem um preço, porque não é vir e abrir a Bíblia. Nós precisamos estudar, precisamos orar, precisamos meditar, né? Precisamos saber qual é a vontade de Deus para que a igreja seja direcionada. O mover dos dons do Espírito Santo. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas tem um preço a ser pago de jejum, de oração, de santidade. São coisas que não têm um preço material. E chegar ao reino dos céus também tem um custo, irmãos. Porque o caminho é estreito e pequena é a porta. Para entrar neste reino é necessário esforço. Tem um preço a ser pago. E essa lei espiritual, ela é válida para todas as áreas da vida. Por exemplo,
Esses dias eu recebi um e-mail, fiquei muito feliz com esse e-mail que eu recebi. Eu recebi lá o e-mail da SoftBank. Ele falou assim, você vai trocar o seu velho iPhone por um iPhone 6 de graça. Eu até falei, opa, vou aproveitar a oportunidade de chamar missionário. Falei, vamos lá, amorzinho, vamos lá na SoftBank, que é hoje que nós mudamos de celular. Né? Chegamos lá, de graça, né? De graça, todo mundo quer. É até ônibus errado, né? Como falava lá na Bahia. Você dá um rolê por aí. Né? Ônibus errado, tá, até de graça tá bom. Aí nós fomos lá na SoftBank, é de graça mesmo. Então, qual é a promoção aí do iPhone 6 de graça? Então, é de graça, mas você tem que pagar algumas taxas. Mais de 100 mil. Eu falei, mas então é de graça. Tudo tem um custo, né? Na verdade, tudo nessa vida tem um custo. Você quer ter uma boa profissão? Olha, vai assim no hospital, vai no conselhoim, vê aquele pessoal todo vestido de branco. Olha que lindo, né? Que bonito ser médico, tão romântico, tão lúdico, né? Aí você chega lá, quero fazer medicina. Tudo bem. Aí vai fazer a primeira lista de livros, R$2.000. 2 livros, R$2.000, né? Aí você vai, a faculdade é de graça, se você passar na faculdade de medicina, na faculdade federal é de graça. Mas só de livro você vai gastar 10, 12 mil, né? Não vai poder trabalhar porque vai ter que estudar de manhã, de tarde, de noite, vai ter que ter alguém para te sustentar. Tudo tem um custo. E tudo tem um preço a ser pago. Né? Se você quiser também se divertir, vai ter um preço. Como eu queria levar a Lulu e a Gabi na Universal. Mas você não tem como você pagar o preço de novo. O preço do pedágio, o preço da gasolina, o preço do carro alugado que o meu está quebrando, o preço da entrada lá na Universal, o preço do dia de trabalho. Não dá para pagar todo esse preço. Até para se divertir você tem um preço. Né? Até para descansar você tem um preço. Né? Você vai viajar, em vez de ficar na casa de pessoas que você conhece, eu vou ficar no hotel para ver se eu descanso. Você vai ter que gastar um preço para ficar no hotel. Tudo na vida tem um preço. Isso é uma lei espiritual e não adianta você querer dizer que o preço é lá fora e na casa de Deus é tudo de graça. No reino de Deus é tudo pela graça, não é, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E é isso que nos ensina. A grande questão pertinente é, no que nós vamos investir? Qual o preço que nós vamos pagar e qual o investimento que nós vamos fazer? Isso que é o assunto pertinente. Né? E Davi, ele investiu. Qual é o preço que eu tenho que pagar? O preço que eu tenho que pagar é a eira de Araúna? O preço que eu tenho que pagar é comprar essa fazenda inteira? O preço que eu tenho que pagar é comprar todo o seu gado? O preço que eu tenho que pagar é toda a sua colheita de trigo? Eu tenho que pagar o preço, porque eu não vou oferecer sacrifícios ao meu Deus que não me custem nada. E essa foi a visão que Davi teve. E isso foi muito impressionante e nos traz uma grande lição. Jesus, ele também nos ensina que o melhor investimento é nós ajuntarmos tesouros no reino dos céus, onde os ladrões não roubam, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói. Né? Isso significa que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós vamos depositar no reino de Deus. Cada vez que você faz uma oração e você está pagando seu preço, você está depositando no reino dos céus. Cada vez que você está se consagrando, que você está se santificando, cada vez que você não olha para os lados, você olha para frente, porque você sabe que se você olhar para os lados, você vai pecar. Você está pagando um preço para poder andar em santidade. Deus está recebendo e você está juntando tesouros nos céus. Toda vez que você traz a sua oferta, que você traz o seu dízimo, você está entesourando no reino dos céus. Toda vez que você está ajudando alguém que precisa, você está entesourando no reino dos céus. Quando alguém te liga 2 horas da manhã e fala, estou desesperado, ore por mim, você está entesourando no reino dos céus. Então, Jesus nos ensina o melhor investimento. E a melhor maneira de você pagar um preço é fazendo sacrifícios que venham redundar em um tesouro celestial. Tudo tem um preço. E para tudo mais deve ser pago. E nós vemos que Davi nos deu um grande exemplo nessa área. Todo sacrifício, ele tem um preço. Segunda verdade desse texto. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade veio falar com Davi e lhe disse, sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Segunda verdade que eu gostaria de analisar com vocês nessa noite, é que Deus escolheu o lugar e o modo para que o sacrifício fosse realizado.
Deus escolheu o lugar. Vamos repetir? Deus escolheu o lugar. Vocês estão dormindo mesmo. Deus escolheu o lugar. E o modo para o sacrifício. Acho que é porque o ar está desligado, está muito quente, o pessoal está com sono. Pode ligar o ar. Primeiramente, o Senhor ordenou a Davi, por meio do profeta Gade, que erguesse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Dessa forma, a mortandade no meio da nação israelita cessaria. O anjo ficou parado ali, com a espada na mão, esperando Davi cumprir a ordem do Senhor. E aí nós encontramos algumas verdades dentro desse versículo 18. Que interessante. O Senhor, primeiramente, ele escolheu o profeta para falar com Davi. Quem era o profeta principal na época do reinado de Davi? Vocês se lembram? Quem era o chefe dos profetas, digamos assim? O profeta que era o responsável pela escola de profetas do tempo de Davi era Natã. Natã, ele era o responsável. Mas Deus usou a quem para falar com Davi? Gade. Deus usou a Gade para falar com o rei. O Senhor, ele tem várias maneiras de nos transmitir a sua vontade. Ele poderia dizer: não, Gade, eu só escuto mensagens que vêm da boca de Natã. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele tinha um coração humilde diante de Deus. Nem sempre Deus fala do jeito como nós estamos habituados a Ele a falar conosco. Deus muitas vezes fala de maneiras que nós ainda não experimentamos nos comunicar com Ele. Deus fala por pessoas, muitas vezes, algumas vezes, que nós não poderíamos pensar que Deus poderia um dia utilizá-las para falar conosco. Por isso é importante que nós tenhamos a humildade para saber que Deus é soberano e Ele fala com quem Ele quer, e Ele fala da maneira que Ele quer, usando quem Ele deseja, e é necessário que nós tenhamos um coração humilde para aceitar quando Ele deseja falar conosco e o que Ele deseja falar. Segunda verdade que nós observamos aqui, que Deus escolheu o lugar. Ele falou: não é qualquer lugar, Davi. Eu quero que você vá até o Monte Moriá, até a eira de Araúna, que é propriedade do habitante natural de Jebus, da antiga Jerusalém. Ele não era o natural da terra, não era o israelita, e Davi permitiu que ele morasse ali naquele lugar, e o Senhor move os nossos olhos para que nós vejamos qual é a necessidade. É aqui que você tem que investir, é aqui que você tem que trabalhar, é aqui que você tem que ajudar, é para essas pessoas que você tem que estender a mão, é desta forma que eu quero que você execute o bem. E o Senhor move os nossos olhos para que nós saibamos qual é o lugar aonde nós devemos realizar o nosso sacrifício, a nossa contribuição, e nós venhamos a colocar a nossa força, o nosso trabalho. O Senhor abre os nossos olhos para as necessidades do reino de Deus, para que nós possamos agir e não somente conhecer. Deus escolhe o lugar para nós fazermos os sacrifícios. Terceira verdade, o Senhor também escolheu o momento. Capítulo 24, versículo 17. Vamos ver? Quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e a descendência de meu pai. Qual foi o momento que Deus escolheu para que Davi saísse do seu lugar e oferecesse o sacrifício? Passou-se um dia de praga, muitas pessoas morreram. Passou-se o segundo dia de praga, muitas pessoas morreram. No terceiro dia de praga, ali então, Davi ele se coloca em oração. Antes dessa praga chegar em Jerusalém, antes dessa praga chegar na sua tenda, antes de chegar na sua habitação, nos seus vizinhos, a coisa que ele faz é se prostrar em oração, fala: Senhor, tem misericórdia, porque o pecado é meu, o pecado não é desse povo. Foi no momento em que ele confessou os seus pecados, no momento em que ele estava em oração, se humilhando diante de Deus, é que Deus falou para ele: então tá bom, eu vou cessar a praga por meio da tua oração e da tua humilhação. O momento em que nós vamos fazer um sacrifício, em que nós vamos realizar algo que Deus deseja, é o momento em que nós estamos diante de Deus em humilhação, em oração, buscando o que nós devemos fazer, buscando a orientação com o espírito quebrantado, contrito e arrependido. Foi nesse momento que ele pode oferecer o sacrifício.
Muitas vezes nós não oferecemos sacrifícios agradáveis quando estamos firmados no nosso próprio eu, na nossa própria capacidade, mas quando nós reconhecemos que nós nada somos, nós nos humilhamos diante de Deus e falamos: Senhor, recebe a oração do teu servo, porque eu reconheço que eu nada posso, eu nada tenho. Tudo que está em minhas mãos é tão ínfimo, Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e nos colocamos em oração, em humildade, aí então Deus aceita o nosso sacrifício. Se nós não nos colocamos assim, Ele espera até que nós venhamos nos humilhar e nos abaixar. E aí Ele pode receber a nossa oração. Outra verdade do texto: o Senhor escolheu quem deveria pagar o preço. Davi deveria ser responsável por patrocinar os custos do sacrifício. E às vezes nós podemos perguntar: mas por que não outra pessoa e eu? Talvez outra pessoa tenha mais tempo, outra pessoa tenha mais recursos, outra pessoa tenha mais condições, seja mais fácil para os outros, e não para mim, porque eu, Senhor. E às vezes fica até aquela pergunta: sobrou para mim, por quê? É porque é um privilégio fazer um sacrifício para Deus. É um privilégio obedecer uma ordem expressa e específica de Deus para nós. Se Deus te falou para fazer alguma coisa, irmãos, Ele poderia ter escolhido todos os outros 7 bilhões de habitantes da Terra para fazer essa mesma coisa, mas Ele escolheu você para fazer isso. Então, considere um grande privilégio Deus ter te escolhido para uma missão específica. Deus escolheu a Davi para fazer aquele sacrifício que cessaria a praga sobre o povo de Israel. É um privilégio pagar o preço para fazer a vontade de Deus. Depois, o Senhor também mostrou como Davi deveria realizar o sacrifício. Ele disse que ele deveria construir um altar. Versículo 18. Você deve construir um altar. Olha, Davi, você não vai fazer um círculo de oração, né? Nós não vamos fazer uma solenidade aqui. Não é na tenda da congregação. Você não vai levar todo mundo ali da sua família para orar ali. Você não vai sozinho. Não vai orar só com a família de Araúna. Não vai levar só os sacerdotes, não. Eu quero um altar. O Senhor mostra como o sacrifício deve ser realizado. Ele deveria construir um altar, porque o altar seria um memorial. Todos aqueles que passassem depois por aquela eira, naquele lugar, eles iriam ver um altar erigido. Iriam se lembrar: foi aqui que o anjo parou, foi aqui que Davi orou, e foi aqui que a praga não chegou na tenda de Jerusalém. Um memorial de livramento, um memorial da presença de Deus, um memorial da cidade poupada, da misericórdia, um memorial do que Deus desejaria fazer. E é isso que Ele quer que nós venhamos a fazer: ter a noção e a direção de como realizar o sacrifício. Capítulo 24, versículo 24, ele também determinou o tipo de sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não, quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Versículo 25. E edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Olha que interessante. Eram 5 as ofertas levíticas. Tá? A primeira delas era o holocausto. Nós tínhamos as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, né? E também tinha a oferta de manjares. Dessas 5 ofertas levíticas, Deus ordena que ele faça o holocausto e as ofertas pacíficas. O holocausto era assim: eles pegavam o boi, o carneiro, e colocavam diante do altar e queimavam até virar cinzas. E todas as cinzas elas tinham que ser queimadas. E foi esse holocausto que Deus enviou fogo e queimou o holocausto. E depois eram as ofertas pacíficas. Eles iriam matar os animais, iriam secar toda a gordura, escorrer todo o sangue, depois a carne seca, bem assada, aí o povo podia comer. Então, no mesmo momento, no mesmo sacrifício em que nós estamos dedicando algo a Deus, você também está comendo e usufruindo
dentro desse sacrifício, Deus está te beneficiando. Todo sacrifício nós pensamos assim, vamos sacrificar a Deus e eu vou tirar de mim e não vai ter nenhum retorno. Não, quando nós sacrificamos a Deus é diferente. Nós damos a Deus e Ele dá-nos. Nós cumprimos a ordenança de Deus, nós ajudamos ao nosso próximo, nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, abrimos mão de nós mesmos, oferecemos o sacrifício, né? Pagamos o preço daquele sacrifício, seja a sua vida, seja um chamado que Deus tem para você, você faz esse sacrifício e naquele momento então Deus retorna com bênçãos para você. Você e os que estão junto com você também vão ser beneficiados daquele momento de oferta ao Senhor. O sacrifício, irmãos, também dentro desse texto nós podemos observar que ele é uma oferta concreta, né? Não é tipo assim, algo sublime, totalmente abstrato. Não, não é não. É você pegar, ele pegou a lenha, ele pegou a terra, ele levantou o altar, ele matou os animais, é algo concreto. Então todas as vezes que nós vamos fazer algo para Deus, é algo concreto. Não é algo subjetivo. Deus nos mostra para tomar atitudes concretas. Né? Não dizer que vai fazer, não dizer que é bom, não dizer simplesmente que nós amamos a Deus. Amar a Deus sem agir não tem sentido. O amor a Deus ele implica em atitudes concretas. Então o sacrifício a Deus também ele é conhecido pelas atitudes concretas que são geradas dele. E por último, Deus determinou o preço do sacrifício. Capítulo 24, versículo 24. Quero comprar pelo seu valor. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu vou comprar pelo preço de mercado. Né? Eu vou comprar pelo que vale. Eu não vou dar menos para você do que o que vale essa terra. Eu vou dar exatamente o que vale essa terra para você, exatamente o que vale a colheita. Às vezes a gente quer se beneficiar, vamos fazer uma pichincha, né? Vamos chegar lá na loja, a gente sabe que a pessoa, às vezes é um produto que foi feito, quando é feito fabricado em série, a gente sabe que a fábrica está levando lucro, né? Mas quando a pessoa faz à mão, a gente sabe que existe todo esse trabalho manual, que existe esse custo da pessoa, né? Então, nós muitas vezes queremos pichinchar para nós ganharmos, né? Porque é a lei de Gerson lá do Brasil, né? Nós levar vantagem em tudo. Né? Então, ele falou assim, eu não vou pagar menos não vou pichinchar também não vou pedir desconto, eu vou pagar o preço. Né? É o preço do mercado, é o que vale essa terra, é o que vale a colheita de trigo. Também estou dizendo que você não pode pichinchar, tá, irmão? Você pode pichinchar, tá? Eu pichincho, tá? Mas ele falou assim, eu vou pagar o preço da colheita de trigo, eu vou pagar o preço dos bois, eu vou pagar o preço até da lenha, eu vou pagar o preço da terra, porque é uma fazenda que você tem aqui. Eu vou comprar tudo isso daqui, Araúna, e vou pagar o preço que vale e o preço justo. Tá, qual é o preço justo? Vamos voltar aqui para o texto. Ele falou aqui, ele comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Aí você pode pensar, poxa, Araúna ficou rico, hein? 50 ciclos de prata. Meio quilo de prata. Meio quilo de prata. Se nós vemos, o texto de Salomão fala que a prata não tinha valor em Jerusalém, de tanta prata que tinha. Tudo era de ouro. A prata não tinha muito valor, você fala assim, ele comprou uma fazenda por meio quilo de prata. Sabe o que significa meio quilo de prata hoje, nos nossos dias? Eu fiz as contas, 36 mil ienes. O que você compra com 36 mil ienes? Você não paga nem aluguel do teu quarto e sala. O que o texto está querendo nos mostrar? Existem algumas informações importantes aqui. Primeiro, o custo de vida explodiu. Hoje nós somos escravos do sistema. Nós pagamos muito para sobreviver. E esse não era o intuito de Deus. O intuito de Deus é que o ser humano tivesse acesso livre à terra. Olha, a terra está aqui. Falou para Adão e Eva. Vai cultivar a terra. É tudo teu dos seus descendentes, é para vocês. É para todo mundo viver e viver bem. Só que hoje nós vemos uma grande injustiça social. Poucos vivem bem e a grande maioria vive muito mal. E paga muito alto com o preço da sua própria vida inteira. É um neo-escravagismo. Né? E é uma maneira como se escraviza a sociedade. Isso não era projeto de Deus. Tanto que, por que a terra era barata? Você fala assim, mas era uma pichincha. Não valia nada essa terra então. Valia sim, porque era herança. Mas sabe o que Deus está querendo dizer aqui? É que a terra ela não pode ter um preço muito alto para que todo mundo tenha acesso.
para que todo mundo possa plantar e comer e ninguém passe fome. Todo mundo tenha onde morar, todo mundo tenha dignidade, a sua família, a sua posteridade tenha uma herança. Esse era o propósito de Deus. Né? E o que não existe no nosso mundo hoje. Nós só conseguimos enxergar o tamanho da injustiça social que nós vivemos em nossos dias se nós olhamos para a Bíblia. E a Bíblia nos ensina o tamanho da injustiça que os homens têm pregado uns contra os outros. Quem tem ensinado e implantado o jugo de escravidão que a sociedade tem colocado sobre a humanidade. Davi pagou um preço justo. E pagou um preço justo, e se fosse para os nossos dias, era um preço muito baixo. Poderia falar assim, não quero muito mais, mas o rei me dá aí uma tonelada de ouro. Que ele vai fazer mesmo, ele vai pagar tudo que ele quiser. Né? Mas não foi assim. Ele pagou o preço justo. Nós vemos também outra verdade. Sabe o que é isso? Que pode parecer para nós que é um preço alto, pode ser um preço alto para a época, né? Mas é um preço também acessível. Ou seja, todo o sacrifício que nós vamos realizar para Deus é possível. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que você não tem condições de fazer. Deus nunca vai pedir para você orar por alguém que você não pode orar. Deus nunca vai pedir para você viver uma vida de santidade que vocês não têm condições de viver. Né? Deus não vai pedir coisas que nós não temos condições de realizar. Né? Famílias, nós observamos lá no Antigo Testamento, que as famílias que eram bem supridas, elas davam em sacrifício um cordeiro. Mas as famílias pobres, elas davam o quê? 2 passarinhos, 2 pombinhas. Né? É tudo de acordo com a possibilidade. Deus é justo. Deus não pede nada que você não tenha que fazer, que não tenha condições de dar. O custo do nosso sacrifício, muitas vezes da nossa oferta a Deus, pode parecer aos nossos olhos que é grande, mas na verdade é simbólico para o tamanho do benefício que Deus nos concede. A medida de Deus é justa. Quem não tem cordeiro, dá pombinho. Dízimo é sempre 10%, 10% de 10 mil, 10% de 1 milhão. Nós vemos a oferta é segundo a nossa possibilidade e a nossa vontade. Oferta segundo o seu coração. Se você for orar 1 hora por dia, é 1/24 avos do seu tempo. Se você dedicar um dia para vir à casa do Senhor, para poder buscar, para poder estudar a palavra de Deus, é 7/7 do seu calendário anual, do seu calendário mensal, aliás, semanal, né? Que é 1/7, né? Então nós observamos que tudo que nós oferecemos a Deus, ele é pequeno e é simbólico para o tamanho da bênção que Deus derrama. E aqui eu vou concluir essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos que esse sacrifício simbólico de Davi, porque apesar de nós pensarmos hoje com os nossos olhos que era um preço enorme, mas na verdade a terra era acessível, né? Na verdade Deus ele aceita aquele sacrifício que era pequeno aos olhos de Deus e ele realiza algo tremendo. O que ele realiza? Ele cessa a praga. O que dará ao homem pela sua alma? São 70 mil homens que já morreram até aquele dia. E Deus iria impedir que a cidade de Jerusalém e que muitos habitantes daquela cidade viessem a cair em um só dia, por causa de uma praga. Sabe lá se era algum tipo de enfermidade? O que era? Deus impediu que isso acontecesse por causa da misericórdia que ele teve sobre o povo. Ele recebeu o sacrifício de Davi como algo grandioso. Ele cessou a praga da mortandade às portas de Jerusalém. E hoje, irmãos, quantas pessoas continuam morrendo de diferentes formas? Um pouco a cada dia. E não é porque ainda não aprenderam a oferecer sacrifícios e pagar o preço desses sacrifícios. Né? Nós observamos que existe muita morte ainda. Né? Muitas pessoas que ainda não sabem pagar o preço. E não sabem que o preço é acessível. Nós podemos pagar o preço. Nós podemos ter um custo para ter uma vida diante de Deus aceitável. Né? Todo esforço ele traz consigo benefícios. O sacrifício da santidade, ele nos leva para mais próximo de Deus. O sacrifício da oração, ele abre portas aonde não tem. O sacrifício do perdão nos faz ser perdoados. O sacrifício do serviço ministerial, ele nos fará brilhar mais do que as estrelas. O sacrifício, muitas vezes, de vir à igreja
nos faz crescer na comunhão com os irmãos e nos faz crescer também na nossa própria vida espiritual, edificados na palavra de Deus. O sacrifício da contribuição também fortalece a igreja, fortalece a instituição, repreende o devorador das finanças, nos abre oportunidades, nos traz também felicidade, paz e tantos outros benefícios. E assim como o Senhor recebeu a oferta simbólica de Davi e fez cessar a praga, de igual modo Deus pode também fazer cessar vários tipos de pragas que passam anos e entra anos, sai ano, e essas pragas continuam assolando tantas pessoas. Deus pode fazer cessar a praga na vida espiritual e fazer com que a sua fé seja firmada e você se torne um crente sólido, firme, na vontade de Deus, caminhando para a Nova Jerusalém. Deus pode fazer cessar a praga na família, do relacionamento que nunca consegue se resolver, está sempre entravada a sua vida familiar. Deus pode fazer cessar a praga na sua vida financeira, nunca consegue se estabilizar, nunca consegue se tranquilizar, está sempre devendo. Deus pode fazer cessar a praga. Deus pode também cessar a praga na saúde. Deus pode cessar a praga na nossa cidade, na nossa nação, no nosso Brasil, aqui no Japão, nos governos, nas políticas. Deus pode cessar a praga da corrupção. Deus pode cessar a praga do escravagismo moderno. Deus pode te dar tranquilidade em dias difíceis. Deus pode te dar livramentos. Deus pode cessar a praga da opressão demoníaca na mente, no coração, que te oprime com palavras, que te oprime com pensamentos, e muitas vezes você não deseja e quer se libertar daquilo, mas não consegue. Deus pode cessar essa praga. Aleluia. Deus pode cessar tudo isso. Deus pode fazer tudo isso por nós. Aleluia. Mas vamos pedir e vamos também colocar o nosso coração disposto diante de Deus. Eu tenho a disponibilidade de pagar o preço que for necessário, porque eu não quero oferecer sacrifícios que não me custem nada. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia.